eu quando trabalhei, quando entrei até entrar como engenheiro, até o momento que eu resolvi sair e passar a empreender, foram 30 anos. Foram 30 anos nesse momento. Desses 30 anos, 25 anos, pelo menos, eu tive liderança formal, cargo de liderança, e eu diria que eu trabalhei basicamente só 1 ano e meio, talvez quase 2 anos da minha carreira, sem ter uma liderança informal. Quer dizer, como líder de pessoas desde basicamente o início da minha carreira. Maravilha. Eu vi você relatando a sua experiência, que teve bastante crescimento e ajudou outros executivos também abaixo de você a serem promovidos na carreira através do desenvolvimento humano. Eu gostaria que você falasse mais a respeito disso e qual foi o momento de maior frustração seu e como que você lidou com essa frustração no momento de uma promoção? Olha, Glebe, primeiro, eu diria que entender esse real papel, quando você assume uma liderança, se for líder de 2 pessoas, você precisa entender isso. A partir do momento que você tem pessoas que trabalham com você, o seu papel é fundamentalmente ficar o tempo todo fazendo essas pessoas melhorarem e fazerem o melhor que elas podem. Tá? E eu percebia muitas vezes as pessoas indo para posições pelas que a gente chama de hard skills. O cara é bom de fazer planilha, botava ele fazer um monte de planilha. E as pessoas acham que isso é o suficiente para ter resultado. Não é. Porque geralmente, às vezes, o cara é bom de fazer planilha, mas o mais importante é que é o pensamento que está por trás da planilha. Então, ele poderia ser muito melhor pensando em novos processos. E eu via muita gente acabando, o cara é bom de fazer planilha, aquilo virava um castigo para ele. Só um exemplo, tá? Virava um castigo para a pessoa. Ele quer fazendo aquilo, quer fazer mais aquilo, e cada vez mais ele ficava preso naquilo. Então, esse é o principal papel do líder, é entender realmente quais são as características da pessoa, as habilidades, os talentos, e a partir disso, ele começar a ser realmente uma pessoa presente na carreira dos liderados dele. Tá? Eu tenho um liderado que é mais experiente, mais maduro, eu vou por essa linha de desenvolvimento, aquele que é mais jovem, precisa de desenvolvimento, eu vou por outra linha, e ele tem que saber cada pessoa o que ele tem que fazer. Isso eu comecei a fazer muito cedo de forma intuitiva. E é esse tipo de comportamento que parece ser muito simples que faz toda a diferença. A você ter realmente o seu liderado como uma parte que você precisa desenvolver. Ele precisa ter muito sucesso, ele precisa ser um cara que seja muito melhor que você. Esse é o pensamento que você tem que tratar com todas as pessoas da sua equipe. Ele precisa ter pessoas que tenham essa capacidade. E nesse caminho, eu passei por algumas dificuldades. Né? No início, eu era uma pessoa com hard skill muito forte também. Eu era um engenheiro, tinha bastante conhecimento. E por uma pequena parte da minha carreira, principalmente no início, eu achava que isso era o suficiente para mim. E chegava algum momento que eu fazia as coisas e via que as pessoas não acompanhavam e eu acabava tendo que executar muito. Então, eu fui por um momento da minha carreira, um líder executou. Isso é uma coisa muito ruim. O líder que tem que executar, ele deixa de ser líder naquele momento. E a equipe perde muito. O resultado, como um todo, se você olhar ao longo do tempo, ele passa a ser muito pior do que ele poderia ser. Então, essa foi uma das coisas que eu me deparei logo no início, quando eu virei um líder. Eu ainda era um líder, mas que eu queria fazer lá. Eu programava o computador, eu queria fazer as programações. Eu ia para trabalhar com automação, eu ia lá e fazia as coisas. E muito rapidamente eu vi que isso não estava dando o melhor resultado. Eu estava cada vez mais trabalhando, cada vez mais ficando até mais tarde, cada vez mais final de semana, de madrugada trabalhando. E eu entendi, isso não pode ser assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, essa foi a primeira vez que eu me deparei com esse assunto e a solução é muito simples. Você olha o que as pessoas que estão com você precisam aprender e fazem elas se motivarem a aprender. Né? Equipe que está aprendendo, isso é uma coisa que eu também entendi muito cedo na minha carreira. A equipe que está aprendendo é um dos grandes fatores para elas ficarem motivadas. Se elas se sentem aprendendo, as pessoas que querem crescer, principalmente, ficam muito motivadas. Né? E a partir daí, eu fui trabalhando cada vez mais esses aspectos. Né? Um segundo aspecto que muito rapidamente eu aprendi, principalmente quando eu tive a minha primeira equipe maior como gerente, aí já era uma equipe de umas 200 e poucas pessoas, 300 no total aí com terceiros, que eles precisam ter uma visão, um propósito, sabe? Então eu já tinha lido alguns autores falando sobre isso, mas eu não tinha vivido na prática.
E logo no primeiro ano, quando eu coloquei uma equipe toda nesse período que nós estamos agora, é um período excelente para isso, pessoal. A dica que eu dou para quem é líder aí, põe a equipe na sala e desenvolve uma forma deles trabalharem contigo para entenderem qual é realmente o propósito deles. O propósito da pessoa nunca é a função dela, mesmo na empresa, nunca é sempre maior. E quando isso acontece, eu fiquei vendo pessoas cada vez mais motivadas, né? Então a pessoa ela não está fazendo ali uma planilha, fazendo um software, ela está mudando a vida da pessoa que comprou o produto que foi influenciado por aquilo que ela fez. Quando as pessoas se enxergam assim, elas passam a ter mais motivação e mais resultados. Elas estão aprendendo bastante, estão vendo um propósito maior. E com isso também, o tempo vai passando, eu comecei a entender depois de algum tempo, que eu chamo de terceiro pilar para você fazer as pessoas darem excelentes resultados, que é você fazer a pessoa se sentir autônoma naquilo que ela é boa. Aí vem outra dica aí para quem é gerente, se tem alguém tem algum gerente que passa por isso com o próprio líder, chama-se as pessoas normalmente não gostam de microgerenciamento. O microgerenciamento é o líder dela querer saber tudo que ela está fazendo. Primeira coisa que acontece, Gleber, o líder que é assim, cara, a vida dele não é boa. Não é boa. Porque ele precisa pensar para frente, ele não consegue. Então, o tempo todo microgerenciando a equipe. E segunda coisa, a equipe tende a cada vez mais ficar infantilizada, porque o microgerenciamento, geralmente o líder que é assim, ele quer que o cara faça do jeito dele. E fazer do jeito dele, normalmente não é o único jeito de ser feito. Se ele achar que é o melhor, ele treina as pessoas e convence as pessoas. Mas nunca vai lá ver se elas estão fazendo daquela forma. Quando acontece isso, a pessoa sai do microgerenciamento, ela passa a ser, ela está aprendendo, ela tem um propósito maior. E ela sabe que ela é autônoma, porque aquilo que ela sabe fazer é o que precisa ser feito. Essa equipe está extremamente motivada e os resultados vêm de forma, eu diria assim, quase que natural. O líder cada vez menos vai ter que se esforçar nessas coisas porque a equipe vai fazer por ele.